amados, boa noite. Quarta-feira abençoada para nós todos. Espero que vocês estejam muito bem e eu encontre tanto eu e vocês e também com os nossos entrevistados. Sempre as melhores referências aí da nossa região para poder conversar aqui descontraídamente sobre algum tema que com certeza você vai gostar, você vai saber de alguém que está precisando ouvir aquilo e você vai compartilhar, não é isso? Quem estiver aqui no YouTube, por favor, se inscreva no canal. Mas também se inscreva no WhatsApp. Nós temos um canal no WhatsApp, no Spotify, no Facebook e no Instagram, onde a gente coloca alguns recortes, o resumo da semana. Isso mesmo, a gente está tentando modificar, depois de toda essa trajetória de modificar o cenário, o nome e também a dinâmica aqui do nosso encontro, nós estamos buscando novas formas de chegar até você com mais facilidade e que você tenha mais interesse também, não é? É assim que a gente tem que trabalhar. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, que vocês vão assistir aí em algum momento. E eu quero que vocês sigam as redes sociais deles, adquiram os produtos, os serviços, porque eles são pessoas e empresas que acreditam aqui na gente, assim como você está assistindo hoje. Combinadíssimo? Então, hoje nós vamos falar sobre arte terapia. E eu aproveitei e fiz até uma cola aqui sobre o que é arte terapia. Vocês vão gostar de quem está aqui comigo hoje. Ó, arte terapia é como abrir uma janela para dentro de si, permitindo que sentimentos, memórias e sonhos se revelem em cores, linhas e formas. Não importa se o traço é preciso ou se a tinta escorre. O valor está no que nasce do coração e não da técnica. Cada pincelada pode ser um suspiro de alívio, cada recorte uma nova possibilidade, cada forma um pedaço de história que encontra voz. Neste espaço, o tempo desacelera. O mundo lá fora silencia e a alma encontra um jeito delicado de se expressar. A criação aqui não é sobre fazer algo bonito, mas sobre se permitir, sentir, transformar e compreender. É o momento em que a arte deixa de ser apenas estética e se torna essência. Um abraço para a mente e um sopro de vida para o espírito. Eu me baseei, peguei algumas coisas aqui até na inteligência artificial, tá, gente, para fazer esse texto. Só que eu mandei um roteiro para o nosso arte educador e eu sempre mando uma mensagem embaixo para as pessoas ficarem à vontade para alterações. E ele mandou alterado. Perguntou se estava bom, eu falei, tá ótimo, muito melhor do que o meu. E aí eu consegui, linha a linha, ir escrevendo algumas coisas e buscando também informações em outras pairagens. É uma honra receber aqui o arte educador André Daniel. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Aqui, você corrigiu mesmo o nosso roteiro. Ele ficou muito bom. Eu corrigi algumas coisas, porque assim, é mania de professor. É. Porque eu sou psicólogo, sou arte terapeuta e sou professor também. E universitário. E aí não tem jeito, né? A gente acaba pegando a mania de professor, de corrigir uma coisa, melhorar uma coisa ali, talvez isso aqui ficava melhor. E aí não tem como, a gente sempre dá um pitaquinho. Você é professor universitário? Sou professor universitário. Aqui, mas nessa hora de corrigir, de dar esses pitacos, não vem na sua mente, não, ai, será que a pessoa vai ficar chateada? Tem essa culpa? Às vezes tem um pensamento assim, será que eu tô pegando pesado, né? Os alunos falam assim, professor, na hora de você corrigir a prova, você podia pegar com a mão leve. Eu falei assim, gente, como que eu faço uma mão leve, né? Mas muitas vezes a gente tem que ter alguns critérios, né? Principalmente quando a gente está num processo de formar um profissional. Então a gente tem que ter essa preocupação. Então hoje, atualmente, eu sou professor da Univiçosa, né? Do curso de Psicologia e de pós-graduação em Arte Terapia. Então, algumas coisas a gente não pode deixar passar. E às vezes o aluno fala assim, mas é só um conceito. Eu falei, gente, um conceito muda tudo. A gente tem que entender esse conceito, mas tem que ver como é que ele funciona na prática. E aí a gente vai adquirindo ali um manejo de conversar, de explicar por que a gente corrigiu. E aí, aos poucos, eles vão entendendo qual que é a nossa intencionalidade. Sim, e na verdade aqui a respeito aí do conceito, aqui nós estamos numa área de comunicação também com muita responsabilidade. Sim, com certeza. Que é o ideal, por isso, gente, que aqui eu não entendo do assunto, quem entende são os meus convidados. Então, por isso que é bom vir esse retorno. Sim, por mais que às vezes a gente não fique no roteiro, a gente sai. Sai do roteiro. Porque às vezes as respostas suas levam a gente para outro caminho. Outro caminho. E geralmente o caminho que as respostas levam é melhor do que o roteiro que a gente fez. Muito melhor. o André, é muito melhor. Você acha que
é salutar a gente se deixar levar pelos acontecimentos, processando aquilo como uma experiência e tirando possibilidades a partir dali? Sim. O que é importante? Quando a gente faz, sei lá, um roteiro, um planejamento, é para a gente organizar ideias. Mas na hora da própria experiência, às vezes é uma ideia nova. E se a gente não se abre para aquela ideia nova, a gente fica preso naquilo que a gente planejou. E esquece de uma coisa muito importante que às vezes eu lembro para os meus alunos. Quem planejou foi você. Então, se foi você que planejou, você pode mudar o seu planejamento. E tem coisa que a gente sabe na hora. Quantas vezes a gente ensaia? Ah, vou encontrar com fulano, vou falar isso. Chega na hora lá, sua perna bamba, treme, o outro fala uma coisa, eu te jogo um assunto no meio e falo assim, você tem que improvisar. E aí eu lembro muito de um professor de teatro que ele falava assim, isso me ajudou muito a saber sair do roteiro. Ele falava assim, só pode improvisar no palco quem sabe o texto de cor. Então você tem a obrigação de saber o seu texto. Mas a partir disso você pode improvisar. E como que ele explicava isso? Se você sabe o texto de cor, você vai improvisar, mas você vai saber a hora de voltar e dar o gancho para o outro ator. Você vai saber voltar. Então, isso é importante. A gente tem que ter esse roteiro, ter esse planejamento, para a gente depois não ficar viajando e não conseguir voltar. Ótimo. E aí, quando a gente tem essa noção e esse planejamento, a gente pode se permitir voar e na hora que tiver que voltar, a gente volta. Muito bom, é verdade, faz muito assim. sentido. E faz muita diferença. Aqui, mas tem gente que, eu já fui assim, que sai, fez o planejamento, não deu certo, independente se o resultado ficou melhor, ainda se culpa, fala, não foi desse jeito que eu planejei. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica preso àquilo que a gente sabe. E o planejamento, muitas vezes a gente faz a partir do que a gente já sabe. E a experiência traz novidade. E às vezes a gente tem dificuldade de lidar com a novidade. Tem dificuldade de falar assim, gente, mas olha, esse jeito ficou melhor. Ah, esse jeito ficou pior. Antes da gente pensar se ficou melhor ou pior, a gente já fala assim, ficou diferente, não ficou bom. E às vezes o diferente é melhor. E às vezes o diferente só é diferente. E é só isso. E é só para ser diferente. Ai, gente, arrasa aí, nós aí eu vou explorar esse homem hoje. Aqui. Ok. Vamos lá. Não, mas essa ainda, eu ainda tô nessa aí. Vamos lá. Porque eu gosto das coisas que eu faço de primeira. Quando eu começo a rebuscar, eu acho que eu vou perdendo um pouquinho a essência. Mas tem hora que... Igual o texto de hoje, da coisa que eu peguei um pouquinho de cada, das suas novas perguntas, da IA, de mim fazendo as minhas perguntas. Mas tem hora que eu falo, nossa, mas podia ter sido daquele jeito, igual eu fiz a primeira vez, por que eu fui mexer nisso? Por isso que eu gosto muito ainda do papel, porque aí eu não rabisco, Sim. depois eu vou lá e tá lá, ali no computador, a gente vai apagando, vai modificando. Por que, gente? Não cobra por essa terapia, não, tá? Não vou cobrar, não. Essa consulta Não vou aqui. cobrar, não. É interessante quando a gente pensa que muitas vezes a primeira elemento que vem, ele vem mais solto. E às vezes a gente vai aprimorando aquele primeiro elemento, né? Mas depois, quando a gente quer melhorar demais, a gente pode ir por uma característica de tentar ser perfeito. Ou de tentar agradar todo mundo. Ou tentar falar assim, não, mas isso aqui ia ser bom por causa disso, isso ia ser bom por causa disso. E aí corre-se o risco de você perder a essência lá daquele primeiro rabisco, né? Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai escrever um poema, vai escrever um texto, a gente escreve e fala assim, nossa, ficou ótimo. Aí passa uns 2, 3 dias, você lê de novo e fala assim, isso aqui dá para dar uma melhorada. Mas se toda hora que você lê, você quer melhorar, você nunca acaba. Porque nessa segunda vez eu já tô com novas experiências. Exatamente. Então, da mesma forma que hoje a gente lê um livro, daqui a um tempo a gente lê o livro, a gente lê diferente, a gente precisa entender que a gente só está lendo diferente, porque está escrito do mesmo jeito. Mas O livro não mudou. não mudou. Você que mudou diante do livro. E quando a gente entende isso, a gente vai falar assim, vou fazer o que eu imaginei, vou seguir o meu roteiro. E se eu tiver que fazer, eu faço de novo. É outro livro. Então a gente está fazendo uma entrevista. Depois talvez a gente assista e fale assim, nossa, podia ter falado aquilo, podia ter falado aquilo. Não falei.
Na próxima vez, talvez eu fale. Talvez eu fale. Porque talvez da próxima vez surja outro assunto. Agora, se eu já vou para um outro lugar falando assim, não, aquilo que eu não falei, agora eu vou ter que falar. Às vezes eu vou colocar aquele assunto sem ele estar nem no contexto. Então a gente tem que ter um pouco mais de permissão para inovar, para criar, para aceitar o diferente e depois validar. Foi legal, não foi legal? Isso aqui eu podia retomar. Ou se eu aprendi que eu mexendo demais não dá, né? Na arte terapia acontece uma coisa muito interessante, pegando esse negócio aí, né, de mexer demais. Não sei se alguém já vivenciou a situação. Vai mexer com tinta. E aí borra. E aí quanto mais você tenta mexer, o negócio vai piorando. Aí chega a hora que o papel rasga. De tanto você querer mexer. É igual maquiagem quando a gente erra. E aí vai chegando, e aí é engraçado porque teve uma facilitadora de um processo de arte terapia que ela falava assim, vai ficando tão carregado que rasga. Você vai querendo consertar tanto, que você danifica. Então tem hora que ela falava assim, borrou, deixa secar. E ver daquele borrão o que você pode fazer. Porque às vezes você vai passar uma tinta por cima e vai cobrir o borrão. Mas enquanto ele tiver com a tinta seca, ele vai borrar. Depois que ele já tiver secado, se você passa outra tinta por cima, ninguém vai saber. Vamos e aí tem hora que a gente não tem que ficar toda hora isso e isso. Não, deixa secar, né? Deixa a poeira baixar, acalma. Os antigos falavam assim, deixa espairecer, né? Deixa eu colocar a cabeça no lugar, depois eu vou e volto. Né? Que delícia! Aqui, a André, gente, já foi estrela lá do salão da Dalva, Centro de Estética by Dalva lá, que doou o cabelo dele pro Hospital do Câncer. Foi. 5 anos crescendo. 5 anos. Foi promessa? Não. Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu deixei meu cabelo crescer. E aí eu tinha essa intenção de fazer meu cabelo quando vai crescendo, principalmente quem tem cabelo anelado sabe, né? Ele vai ficando enorme até ele pesar. E aí começou a pandemia. Aí na pandemia a gente ficou mais isolado, falou assim, vou deixar crescer. E aí eu comecei a deixar crescer na pandemia. Eu acho que se não fosse a pandemia eu não tinha deixado não, porque dá muito trabalho. E aí chegou numa hora que a pandemia acabou, a rotina volta, a correria volta. Eu falei assim, não, agora é hora de mudar de novo. E aí cortei. Curtinho. Curtíssimo. E ainda fez uma boa ação. Ainda fiz uma boa ação. Gente, e recentemente você também esteve palestrando para a Câmara das Mulheres, não é isso? Foi. Que projeto que foi isso? Fala só um pouquinho antes, que nós já estamos falando de já estamos falando de... na verdade, eu participei esse ano de um projeto do Ali, do Sebrae. E aí lá eu fui convidado para falar sobre os colaboradores, né? Sobre a dificuldade de lidar com os colaboradores hoje, né? Nas empresas, nas cooperações, nas cooperativas, de como que a gente lida com as outras pessoas, que é sempre um desafio. E aí lá tinham mulheres da Câmara de Mulheres Empreendedoras, elas ficaram sabendo, foram, né, assistiram, e aí através da Denise, que foi uma das pessoas que participou lá, ela falou assim, André, eu vou te convidar para você falar lá. E aí eu fui falar do desafio de lidar com os colaboradores, né? Então, eu explorei um pouco a questão da geração Z, uma geração muito mergulhada na tecnologia. Então, ela é diferente da nossa geração, que nasceu sem tecnologia e depois entrou no mundo tecnológico. Tem uma geração que já nasceu no mundo tecnológico. Então, a forma, às vezes, de aprender, de lidar com as emoções, com as tarefas, com a responsabilidade é diferente. E aí a gente trabalhou um pouco da ideia do colaborador, que é aquele que trabalha ou que labora com a gente, e como é que a gente tem que estabelecer uma relação positiva para depois o trabalho aparecer. Olha, e é um conjunto, né? Sim, é um conjunto. Ninguém desassocia, ninguém faz nada sozinho. Não faz. E nós estamos aí na obrigação de cumprir uma norma já antiga, mas que agora ganhou um destaque, que é a norma NR1. NR1, exatamente. Que as empresas têm que se preocupar ainda mais com a saúde mental dos seus colaboradores. O ambiente em si. O ambiente. Entendendo que muitas vezes o ambiente de trabalho pode ser um ambiente adoecedor e muitas vezes essa NR1 vai vir com a perspectiva de entender até que ponto eu tenho que permitir, eu tentar criar possibilidades
para esse ambiente não ser adoecedor, né? Evitando alguns elementos que podem estar presentes ali que vão gerar, né, desdobramentos na saúde mental dos funcionários, né? E dos donos E também, dos né? donos e de todo mundo, De todo de mundo. todas as pessoas envolvidas ali, É, de muito todo bom. mundo. Aqui, me diga aqui, o que é arte terapia? Arte E por que terapia. você foi para esse lado? Então, você também é ator? Mais ou menos. Vou explicar a história, explicando da arte terapia eu vou conseguir chegar, Tá bom. tá? Tá. Minha mãe era professora de artes. Gente, Então, que desde pequeno, eu sempre tive uma proximidade com a arte, né? Que ela dava aula de artes. E eu sempre me envolvi com as questões artísticas. Mas era muito interessante porque eu gostava de tocar, mas não queria ser instrumentista. Uhum. Gostava de teatro, mas não queria ser ator. Mas eu gostava do ambiente da arte, porque ele permitia algo que é muito importante na arte terapia, que é o processo criativo. Na arte a gente pode. Na arte a gente é mais livre. Então eu sempre encontrei na arte uma maneira de me expressar. Então eu desenhava, rabiscava, escrevia poemas, tal, mas eu não queria que isso se tornasse uma profissão. Porque eu tinha dentro de mim um interesse muito assim de como é que as pessoas funcionam, como é que funciona a cabeça das pessoas, tal. Então na hora de eu fazer uma escolha de curso, né, eu escolhi a psicologia. Só que depois que eu fui fazendo a psicologia, eu sempre dava um jeito de colocar um elemento da arte na psicologia, né? Então eu lembro que teve um trabalho, gente, se eu contar isso aqui, ninguém vai acreditar, Ouve, mas né? Mas conta. agora eu vou contar e vai aparecer no canal, vai todo mundo ficar sabendo, é verdade. Então conta. Nós fizemos um trabalho, eu e o meu grupo de alunos, né, sobre distúrbios do sono, lá na UFMG, tá? Formei lá na UFMG. E nós fomos de pijama para a Faculdade de Medicina da UFMG. A gente sempre colocava um elemento de teatro ou do lúdico para tentar quebrar aquele ambiente. E foi muito interessante, porque a gente entrou e falou assim, gente, o que esse povo tá fazendo aqui de pijama na Eles dormiram Faculdade de aqui? Medicina, né? E a gente já tinha aquela ideia da Fafiche, estuda lá filosofia, né? E aí é interessante porque eles começaram a ver que era a nossa forma de dizer também de uma outra possibilidade de trazer uma seriedade, né? Mas de ser mais leve, de ser lúdico, né? E aí eu lembro que o professor assustou assim, né? Do jeito que a gente estava, e a gente contextualizou e fez uma. Lembro que a gente fez uma pequena cena lá falando de sono e tal, e a gente tirou total no trabalho. Olha, Né? Por quê? Porque o conteúdo estava lá, mas a forma pode ser diferente. é o que você falou. De Tem você apresentar. tem Tem que ter o conteúdo. Tem que né? decorar o texto todo. Só que aí, paralelo a isso, os meus trabalhos voluntários, os meus tempos livres, acabaram sendo direcionados para expressões de arte. Então, eu fazia teatro, eu cantava no coral, eu aprendi a tocar violão, e isso começou a fazer parte de um caminho que é além da minha profissão, mas que era muito importante para mim. Depois que eu formei, eu descobri, né, que tinha uma pós-graduação em arte terapia. Eu falei assim, gente, o que é isso? O que é esse negócio? Fiz a mesma pergunta que você está fazendo hoje para mim. O que é esse negócio de arte terapia? E aí, quando eu fui vendo, né, o que era arte terapia, era a possibilidade de usar elementos da arte dentro do processo terapêutico. Aí eu falei, gente, como é que eu não sabia disso antes? Né? E aí eu descobri por quê, que eu gostava de teatro, mas não queria ser ator. Gostava de música, mas não queria ser músico. Porque eu usei todas essas possibilidades dentro da arte-terapia. Então, na arte-terapia, a gente pode usar a música, o desenho, o teatro, a dança, o corpo, o movimento, a cor, para estimular a expressão do sujeito. E aí eu me encontrei e falei assim, não, cheguei onde eu tinha que chegar. Não sai daqui nunca mais. Não sai daqui nunca mais. Então, mas isso é fantástico. Você falar isso, André, das suas vivências lá atrás, que somaram no dia que você precisou de usar, você estava pronto. Mas você acha que a vida da gente normalmente acontece desse jeito, mas a gente não dá conta? E a gente acaba tomando outros caminhos, aí vai ficar depressivo, vai ficar mal-humorado, por que que eu vim pra cá? Você acha que se a gente, como vocês foram de pijama, se a gente deixar a vida ficar mais leve, a gente consegue perceber mais coisas?
Muitas vezes é através dessa possibilidade da criatividade, da leveza, do lúdico, do brincar, é que a gente lembra que a gente pode experimentar. Essa experiência é que, de alguma forma, ela refrigera a alma, mas ela estimula de maneira indireta a nossa capacidade de adaptação. A nossa criatividade está muito associada à nossa capacidade de adaptação. Que já é inerente do ser humano desde sempre. Exatamente. Então, quando a gente sabe que nós somos uma espécie que evolui, que precisa se adaptar, que precisa lidar com uma série de elementos e descobre que dentro da gente tem uma coisa que chama criatividade, que estimula isso, a gente fala assim, é por aqui que eu tenho que ir. Eu tenho que permitir que essa criatividade apareça e me mostre, né? E eu entenda um contexto. Então, por exemplo, vou voltar lá no exemplo que eu dei da faculdade. Foi um trabalho de distúrbio de sono. A gente fez uma enquete, como se fosse uma cenazinha falando sobre distúrbio de sono, e depois apresentou o trabalho, nas normas, direitinho e tal. A gente não ia de pijama lá num dia que ia ter aula de outra coisa. Então a gente precisa entender que essa criatividade ela também tem um contexto. Eu não vou ser criativo, fazer do meu jeito. Não, foi dentro de um contexto. A gente pode e a gente poderia se permitir mais em determinados contextos, a gente fazer assim, vamos fazer diferente. Vamos tentar fazer diferente. E quando eu falo dessa trajetória, eu falo dela agora. Porque quando eu tinha 17, 18, não estava claro assim, não. Né? O dia que a gente fez isso, a gente morreu de medo de ser zerado. Né? Mas a gente falou assim, gente, vamos arriscar. Fomos com frio na barriga. Né? Quando a gente entrou na faculdade, né, e tava de pijama, e todo mundo começou a olhar para nós, a vontade era de voltar para trás e falar assim, eu não vou fazer isso trem mais não. Cadê minha roupa? De onde que a gente tirou essa ideia louca de fazer isso? Mas em grupo é mais fácil. Né? Em grupo é mais fácil. E aí a gente, não, vamos até o final. E fomos até o final, deu certo. Mas poderia não ter dado. Mas vale a pena. Mas a gente só vai saber se a gente tentar. E aí eu lembro desse professor especificamente que ele falou assim, a parte escrita não tem nem como questionar, mas eu estou na dúvida na nota da apresentação, por causa da roupa que você estava usando. Só que depois que ele corrigiu e ele viu a apresentação, ele falou assim, eu não posso tirar nota só por causa da roupa. Mas também porque a gente tinha o conteúdo. Foi a gente tinha o conteúdo. Exatamente, tinha o contexto. Aqui, minha amiga que pintou aqui para mim. Cássia Queiroz. Ela é terapeuta. Uma artista e tanto. Fazer merchan da minha amiga. Ok, então a arte-terapia é isso. Então, isso. Então você poderia ser só arte-terapeuta, só não, né, gente? Você poderia ser arte-terapeuta e não ter formado para em psicologia. E trabalhar com o quê? Quem ia te procurar? Então vamos lá. A arte-terapia é uma pós-graduação. Então você não precisa fazer psicologia para fazer arte-terapia. Arte-terapia, segundo a Ângela Filippini, que é uma das referências de arte-terapia no Brasil, ela fala que ela é uma área de conhecimento interdisciplinar. Então ela vai dialogar com a psicologia, vai dialogar com a medicina, vai dialogar com a filosofia, vai dialogar com a história, vai dialogar com a arte, entendendo um princípio fundamental que é a arte enquanto expressão do ser humano. A arte é uma linguagem. Então, quando a gente busca um processo de arte-terapia, o que a gente está buscando? Uma outra linguagem de se expressar. Eu tenho escrito, que seja eu tenho a fala, exatamente. Eu tenho a arte. Você tem, por quê? A gente tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem do corpo, e a arte é uma linguagem. Então, se a gente pensa na própria escrita, a gente tem que desenhar as letras. A gente aprende a desenhar as letras. Isso mesmo. É um desenho. A grafia não deixa de ser um desenho. Sim. Então, se a gente pega lá nas figuras rupestres, a gente vai vendo uma forma de linguagem, de comunicação. Eu cacei um búfalo, eu cacei, não sei, aí eu desenho a lança, desenho o búfalo. Né? Ou seja, é uma forma de comunicar. O Egito inteiro. Tá? O Egito inteiro, né? E muitas linguagens, elas primeiro eram imagens. Isso mesmo. E aí é interessante porque quando a gente vem na arte-terapia, a gente vai falar assim, por que a gente não olha para essas imagens? E aí tem o psicólogo, né, que é o Jung,
que é a abordagem que eu trabalho, da psicologia analítica, que ele fala que o nosso inconsciente, ele se manifesta por imagem. Então, quando a gente não encontra uma fala ou uma palavra para representar alguma coisa, a gente transforma ela numa imagem. O sonho também tem a ver com isso? Tem, exatamente. O sonho é uma construção de imagens que vão ter uma narrativa, vão contar uma história. Todo sonho conta uma história. E aí, olha que coisa interessante. E aí, a primeira vez que eu li isso, eu falei assim, gente, nunca tinha parado para pensar nisso. E fui aprofundando nisso. Às vezes, a gente está sentindo algumas coisas, quando a gente não encontra uma forma de dizer, a gente cria uma imagem, uma metáfora para aquilo. A gente fala assim, não, estou me sentindo um peixe fora d'água. É uma imagem. Como assim um peixe fora d'água? Ah, estou me sentindo sozinho no meio da multidão. Olha, eu não estou conseguindo falar do meu sentimento, estou conseguindo descrever ele. Mas eu viro e falo assim, não, estou com um aperto no peito, como se tivesse uma faca no meu coração. Não tem faca nenhuma ali, entendeu? Você não é um peixe, você não está no aquário. Posso parecer uma sereia, entendeu? mas não sou um peixe. Mas não é. E aí? E aí ele fala assim, isso quer dizer alguma coisa. Só que quer dizer alguma coisa que a sua palavra ainda não consegue dizer. Você só consegue dizer em imagem. E aí a arte-terapia se apropria dessas imagens para falar assim, o que você está querendo dizer? O que o seu inconsciente está querendo te contar? E que você ainda não sabe. Então o movimento de arte-terapia é um movimento muito significativo de autoconhecimento. É você contando para você coisas que você ainda não sabe de você mesmo. Nossa. Como que chama aquela... Nízia? Nízia da Silveira. Nízia da Silveira. Tem um filme, gente, com a Glória Pires. Excepcional. Tem que ver, todo mundo tem que ver. E é uma referência da arte-terapia no Brasil, né? Mas muito combatida, ninguém dava ideia para ela. E aí é interessante porque olha como é que as coisas se casam, né? A Nízia da Silveira, ela começou o trabalho dela e ela trocou cartas com o Jung, mandou cartas para o Jung. E o Jung falou assim, eu quero conhecer. Então ela correspondeu com ele. Então ela não só é uma referência da arte-terapia no Brasil, como também da psicologia analítica. E ela foi trazendo essas imagens. Hoje a gente tem um Museu do Inconsciente, que é exatamente isso. Ela pegou os pacientes, né, psiquiátricos, os esquizofrênicos, os ditos loucos, e falou assim, deixa eles desenharem, deixa eles pintarem, deixa eles trazerem o universo do mundo deles para fora. E muitos deles receberam, né, conseguiram avanços nos seus quadros clínicos a partir dos processos dela. Mas é exatamente o que você falou. Quando ela falou disso, ela foi automaticamente rejeitada pela área médica, pela medicina, pela psiquiatria tradicional. Por quê? Ela falou assim, a gente vai dar voz para louco? Soltar eles? Vai soltar eles? Ela falou assim, não é questão de soltar, é permitir com que eles se expressem. Eles podem se expressar. Se eles não têm, talvez, o nosso raciocínio lógico, né? Que vai criar as palavras, as frases, organizar com a sintaxe, tudo bonitinho, eles também se comunicam. Eles também sabem falar. Os devaneios deles não são tão loucuras assim. Quem de nós não devaneia de vez em quando? Quem de nós não conversa de vez em quando com a gente mesmo? Conversa o dia inteiro. Né? E aí ela falou assim, então deixa eles se expressarem. E a partir dessa expressão ela foi descobrindo o potencial curador da arte. Mas ela também consegue, com isso, humanizar. Sim, com certeza. Quem não estava nesse, entre aspas, hall. Sim. E aí ela vai começar a colocar, de alguma forma, né, de maneira indireta, né, que todo mundo é daquele jeito. Todo mundo tem a sua loucura. Mas todos nós somos humanos. Enquanto seres humanos, nós precisamos de expressar. E a arte é uma linguagem universal. É engraçado quando às vezes a gente sabe disso, mas não reconhece isso. Se você for para um país estrangeiro e você não conhecer nada da língua, você fica perdido, não fica? Sim. Cara, eu acho Agora, que eu fico, né? se você for lá num museu e ver uma obra de arte, você consegue reconhecer alguma coisa. Verdade. É uma linguagem universal. Até contar uma história. Você conta. Você não sabe nada daquela língua. Você olha aquelas imagens e fala assim,
Ah, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é um animal, É isso aqui é uma isso. paisagem. Nossa, isso aqui está contando uma história. Nossa, essa pessoa aqui representa uma alegria, uma tristeza e tal. Você não conhece, você não faz parte daquela cultura. Verdade. Como é que você se identifica com aquilo ali? A arte é uma linguagem universal. E baseado nessa possibilidade dela ser uma linguagem universal, cria-se um movimento de olhar para essa arte, para a expressão dessa arte, como uma comunicação da alma, como uma comunicação da psique. E a psique querendo dizer alguma coisa. E aí a arte-terapia, a gente poderia falar que é o movimento da gente deixar a nossa alma falar e escutar ela. Porque tem hora que a alma fala e a gente não escuta, né? Às vezes até grita, né? A gente não Grita e a escuta. gente não escuta. Aqui, Não escuta. perdi o tempo. Tá na hora do intervalo comercial. Sério? Tô achando que vou ter que fazer uns 4 programas. Volto já. Olha os nossos patrocinadores que eles querem te dizer alguma coisa. E a gente volta rapidinho aqui com o Daniel. Cultive bons pensamentos. Seja parado sempre que precisar. Contar com apoio profissional permite mais possibilidades de analisar os cenários de outros ângulos. Solange Lopes é psicóloga clínica com abordagem centrada na pessoa. É especialista em terapia de casal, TDAH e TEA. Problemas elétricos não podem esperar. Conte com um profissional qualificado para instalações residenciais e comerciais, manutenção e reparos rápidos, troca de fiação e painéis elétricos, além de iluminação interna e externa. A Tesla Eletricidade garante bons resultados com segurança. Há 20 anos, o Centro Oncológico de Viçosa acolhe, trata e renova a esperança de milhares de pacientes. Com uma estrutura moderna e equipe preparada, bem no centro de Viçosa. Consultas, quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo e outros serviços de qualidade estão à disposição no Centro Oncológico de Viçosa. Gambá te espera para almoçar de segunda a sábado das 11 às 14 horas com churrasco. E a partir das 19 horas de segunda a quinta e no sábado tem happy hours com muitas porções e drinks. Já na sexta-feira tem a noite caipira. Comidinhas típicas, uai. Venha com os amigos, com a turma do trabalho. Aqui no Dambar tá todo mundo esperando por vocês. Gratidão aos nossos patrocinadores. Um abraço para todos vocês que ainda estão com a gente hoje, que vai compartilhar este encontro e tanto para outras pessoas também terem acesso, e é de graça, é um presente e tanto, aos nossos assuntos. E por falar nisso, nós estamos anunciando o nosso encontro e tanto no Totem da Santa Carga. Eu acho que se você tiver um produto, se você tiver um serviço, vale a pena anunciar também no Totem da Santa Carga. Ó, tem um recadinho aí de 15 segundos, maravilhoso, que vai te informar muito mais sobre esse serviço disponível aqui em Viçosa. Anuncie a sua empresa nos totens carregadores Santa Carga e alcance muito mais clientes. A propaganda da sua empresa é exibida na tela de 40 polegadas do totem carregador e na tela do celular do usuário e mais. Ao clicar no seu anúncio, o usuário é direcionado diretamente para o seu WhatsApp. Mais clientes para a sua empresa. Anunciar com Santa Carga é só vantagem. Excelente, Santa Carga. Um abraço, muitíssimo obrigado. Ó, lembrando vocês, hoje eu não vou nem colocar a figurinha aí das opções Ixi, gente, engasguei. De combos da nossa querida Viçosa Net. Não vou, não. Só vou falar que lá na minha casa e aqui no nosso estúdio, tudo é transmitido pela fibra ótica da Viçosa Net. E lembrando que eles têm agora, olha que novidade boa, até telefonia fixa. Vale a pena você acessar o Instagram Viçosa Net e saber tudo que tem lá de bom pra gente, com preço, ó, maravilhoso. Ô, André, me conta uma coisa. Nós estávamos aí nos bastidores falando de psicossomáticas, essas coisas, né, de corpo. Como avaliar o que eu produzo numa sessão com você? E também, quer dizer, em toda sessão que eu for com você, eu vou ter a sugestão para fazer a arte
Como que funciona isso? Aonde que eu vou... Ou eu que quero, eu vim aqui desenhar. Posso fazer isso? Ó, vamos tentar entender várias possibilidades. Por tá? parte. Por parte. Jax. Primeiro, né? A arte-terapia, ela vai trabalhar muito com esse conteúdo imagético ou com essa expressão do sujeito. Imagético, o que é mesmo? Essa imagem que a gente cria para representar alguma coisa. Essa imagem pode virar um desenho, pode virar uma colagem, pode virar uma pintura, pode virar uma argila. Então, a gente trabalha o conceito do imagético como tudo aquilo que tenta representar algo que é do meu interno, né? E aí é interessante porque, às vezes, a gente produz uma imagem, né, ou um desenho, ou uma mandala, ou uma pintura, e às vezes a gente fica 4, 5, 6 sessões falando daquela. Às vezes as pessoas têm a impressão, né, de que quando a gente trabalha com arte-terapia, toda sessão você vai ter que fazer uma coisa de arte. Não é assim, né? Então, tem pacientes meus que estão lá na arte-terapia, que às vezes tem dia que a gente conversa, tem dia que a gente faz um desenho, tem dia que a partir daquele desenho surge uma outra atividade, a gente desdobra isso numa outra atividade. E depois a gente explora essa atividade quase um mês e meio. Depois a gente vai e faz outra atividade. Muitas vezes a gente sente também. Porque por mais que a gente planeje, né, o nosso inconsciente ele tem uma sabedoria maior do que a nossa. Então muitas vezes a gente chega lá e fala assim, nossa, mas hoje eu estava com vontade de pintar e eu tinha pensado numa outra coisa. Se ele está com vontade de pintar, deixa pintar. Porque a gente começa a ter essas vontades também. Nossa, queria fazer alguma coisa hoje com a mão, e aí a gente pega uma argila, né? Então a gente costuma falar que o arte-terapeuta, ele trabalha num ateliê, né? Um ateliê de arte-terapia. Porque tem que ter os materiais lá para a gente permitir essa expressão. E uma coisa que é importante da gente pensar também é que essa expressão, por ser uma linguagem universal, ela é natural. Então você não precisa ser artista para fazer arte-terapia. Não, ok. Né? É universal, é natural, mas é individual o que eu vou colocar no papel. Como que Sim. você capta as minhas complexidades Então vamos ali lá. naquilo? Eu sei desenhar aquele solzinho com rabisquinho. Solzinho com rabisquinho. E aí é legal quando a gente pensa que o processo da arte-terapia, ele acontece sempre numa sequência. Então, às vezes, quando eu vejo os seus trabalhos, por exemplo, você faz um desenho, depois você faz uma pintura, você faz uma colagem. Quando a gente olha para eles, sempre tem um elemento de flor. Ou sempre tem uma figura humana. Ou sempre tem um animal que aparece várias vezes. Isso, na psicologia analítica, é um símbolo. É alguma coisa que, independente da atividade de arte que você faz, ele aparece. E aí a gente vai fazer o quê? O que esse símbolo significa? O que ele representa? E aí a gente vai, com os conhecimentos da psicologia, né, usando de várias teorias para entender o que aquele elemento representa. E o que aquele elemento está querendo dizer para você. Porque às vezes a gente nem sabe dessa coincidência, não é, né? Dessa O Jung falava, ele tinha um termo que falava que era sincronicidade. Sincronicidade. Porque para o Jung não existe o acaso. Existe a sincronicidade. Arrasou. Os elementos vão se encaixando de maneira a sincronizar, a criar uma forma, um padrão. E é nesse padrão que a gente vai entendendo as tramas da nossa alma, os desafios que a gente tem, aquilo que a gente não consegue enxergar, aquilo que aparece, fala assim, gente, mas toda hora aparece esse bendito elemento nos meus desenhos ou nos meus trabalhos. Por que ele está repetindo tantas vezes? Né? E ele acontece da mesma forma que acontece no sonho. Muitas pessoas vão ter o mesmo sonho. O que o Jung trazia? Enquanto você não traz ou entende o significado daquele sonho, você vai continuar a sonhar. Até você entender o que aquele sonho quer trazer para você. Então, na arte-terapia, aquele elemento vai surgindo e vai comunicando com você de alguma forma. E aí, qual que é o trabalho do arte-terapeuta? Te ajudar a enxergar essa imagem, identificar esse símbolo e conversar com esse símbolo. E falar assim, ele está querendo me contar o quê? Né? E pode ser que depois desse entendimento, entendi aqui, e dessa aceitação que está ali, que talvez eu nem sabia, assim como o sonho
nos próximos trabalhos ele não vai mais aparecer? Pode ser que modifique. Aquele símbolo se transforma em outra coisa. Mas eu identifico esse símbolo na minha vida diária? A gente consegue, se a gente estiver atento, a gente sabe que tem alguns elementos que eles são recorrentes, algumas imagens que são recorrentes. Muitas vezes, alguns animais, algumas cores, alguns objetos. Quando você vê, ele está sempre presente na sua vida. E se ele está sempre presente, e às vezes ele passa despercebido, é porque ele precisa ser visto, mas às vezes você não viu. Na arte-terapia, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para esses padrões que se repetem nas atividades. A gente vai olhar para os temas que se repetem nas atividades. Né? E aí, a partir disso, a gente consegue fazer uma análise do que realmente está acontecendo com as pessoas. Fenomenal. Isso mesmo. Esses padrões repetitivos são... quando a gente começa a tomar consciência que eles existem na vida da gente, a gente muda de rumo. Muda. E eu falei isso aqui, se não me engano, foi com quem? Acho que foi com a sua esposa, Tauan, com a Ana, na entrevista que eu fiz com ela, de um padrão de pensamento que eu estava tendo. Depois que eu percebi que era um padrão, melhorou uma questão minha. Agora, me diga uma coisa. Você falou aí o Jung gosta de falar Nós somos várias? Eu sou várias Brendas na mesma Brenda? É uma pergunta difícil da gente explicar em pouco tempo. Tá. O que o Jung trazia na teoria dele, né? Nós temos uma parte que é a nossa consciência, né? É aquilo que a gente sabe que está acontecendo no aqui e agora, tá? Mas tudo isso que não está acontecendo ou que já aconteceu, ele vai para algum lugar. E para esse lugar, ele chama de inconsciente. É igual quando a gente deleta alguma coisa, vai para algum lugar? Vai para algum lugar. Não tem como deletar. Fica guardado, tá? Fica guardado em algum lugar que seria o nosso inconsciente. Para o Jung, tem 2 tipos de inconsciente. O inconsciente que seria coletivo e o inconsciente pessoal. Vou ver se eu consigo explicar assim, de uma maneira rápida, que meus alunos vão falar assim, André, não tem jeito de explicar isso em 5 minutos, como é que você fez? Com a outra te olhando e falando... Vamos dar só uma pincelada, tá? O Jung fala que o inconsciente coletivo é um substrato comum a todo mundo e que faz com que muitas experiências consigam ser compreendidas pelo outro de uma forma compartilhada. E o seu inconsciente pessoal tem a ver com as suas experiências em relação àquele conteúdo coletivo. Então, vou dar um exemplo simples, tá? Mãe. Todo mundo tem mãe. Tem pai. Isso é coletivo. Agora, como é que é a sua relação com a sua mãe? A sua relação com o seu pai? Já começa a construir um conteúdo que já é individual. Que é inconsciente, mas é pessoal. É você com a sua mãe. Que é diferente do outro com a mãe dele. Sim. E aí ele começa a falar que nessa relação que todo mundo tem uma ideia de mãe, né? Mesmo que não seja, essa ideia ela é ancestral. Então a ideia do arquétipo de mãe, ou da grande mãe, ou do pai, ou do herói, né? O Jung chama isso de arquétipos, que seriam as marcas antigas, né? Que todo mundo traz. A partir das nossas vivências no cotidiano, algumas coisas ficam na nossa consciência e outras vão lá para o inconsciente, para o nosso inconsciente pessoal. Tranquilo até aí? Perfeito. O que acontece nesse inconsciente pessoal? Os elementos ficam lá. Quando acontece alguma experiência que tem um elemento similar com aquilo que está no meu inconsciente, aquilo vem à tona. Aquilo volta. Como lembrança, como memória, como fantasia, como trauma, mas também como potencialidade. O Jung coloca... bastante Por quê? consciência que vem Por como quê? potencialidade. Porque o Jung fala que no inconsciente não está só as coisas ruins que estão lá. Não está só os traumas. Estão as coisas bem-sucedidas que às vezes a gente esquece. Mas coloca lá também. Tem várias potencialidades não desenvolvidas que estão lá. Adormecidas. Só esperando um momento. Então, a nossa vida é feita só de coisa ruim? Não. E as coisas boas? Também vão para lá,
Lógico que vão para lá também. Verdade. E aí a gente fala assim, gente, a gente às vezes está passando por um momento difícil, a gente fala assim, "Oh, mas naquele momento eu passei por isso, o que que eu consegui fazer que eu dei conta naquela época?" E a gente lembra que a gente foi corajoso, que a gente foi perseverante. Isso estava lá no inconsciente também. Então o inconsciente não é só coisas, são os traumas. Eles estão todas a nossa potencialidade criativa. O que que acontece na arte-terapia? Esses conteúdos do inconsciente pessoal aparecem Espontaneamente. espontaneamente. Eu não tenho um raciocínio para colocar aquilo no papel, no desenho. Tem? Num primeiro momento, a gente precisa estimular essa expressão espontânea, onde você vai fazer algo que você está querendo fazer naquele momento, ou que você sente vontade de fazer. É muito comum e muito recorrente nas atividades de arte-terapia, em processos arte-terapêuticos, a gente começa com atividades livres. Então, vamos pintar o quê? O que você quiser. Vamos desenhar o quê? O que você quiser. E vamos ver o que que você está com vontade de desenhar. Ou então a gente pode fazer pequenas sugestões no sentido de estímulo. Por exemplo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Estou morrendo de raiva. Aí eu viro e falo assim, se essa raiva fosse um objeto, qual seria? Cada um vai representar de um jeito. Tá? E aí desenha. E aí a pessoa vai desenhar, ou vai pintar. pintar, ou vai fazer qualquer coisa. Tá. Ó, ou, por exemplo, uma atividade que eu gosto muito de fazer quando as pessoas estão muito confusas, né? Que eu gosto de fazer colagem ou mosaico. Eu falo assim, se você tivesse que representar esse caos que tá a sua vida, como é que seria? E deixa ela fazer uma colagem. E aí depois, quando a gente olha para aquela colagem, a gente vai ver que aquelas imagens que ela escolheu tem conexão com a vida dela. Mesmo que na hora de fazer, ela não tenha racionalmente ou conscientemente escolhido. A gente costuma fazer uma brincadeira na arte-terapia, que principalmente quando a gente trabalha com revista, com a imagem assim, que não é a gente que escolhe a imagem que escolhe a gente. Porque a gente vai passando a página, de repente uma chama a nossa atenção, vou ter que cortar isso aqui. Aí, e não tem quantidade. Às vezes é 1, às vezes é 5, às vezes é 10. Por quê? Eu não sei se vocês já viveram essa experiência. Às vezes você estava folheando uma coisa assim e algo te chama atenção. Tem, muitas vezes. Muitas vezes. O que a arte-terapia faz? Chamou sua atenção? Vamos olhar para isso? Se chamou sua atenção, não foi à toa. Se não é sua consciência que está chamando sua atenção, é o inconsciente que está. Então, olha. E se não é o coletivo, é o individual. É o individual. Mas eu gostei dessa questão que você fala, que a gente não dá noção que as coisas boas também vão para algum lugar. Vão para algum lugar, lógico. Eu não tinha dado essa com tanta lógica assim, né? E frieza, por que não falar? Tá Sim, lá, em algum lugar. Tá lá. Agora, a arte-terapia que tá lá no seu consultório, gente, tô deixando aqui na descrição do vídeo as redes sociais dele também, os telefones de contato. O que eu ia falar? Vai ter momentos que eu tô ali em alguma atividade com você que eu vou me emocionar. Vou chorar, ou, sei lá. A gente fala emoção de diversas formas, mas eu vou... E aí? Aquela arte ali... E você vai conseguir entender por que eu me emocionei naquele dia através do que eu pintei, por exemplo. A gente tá fazendo uma cola, seja o que for, lá. O que eu quero tentar dizer? Não sei se eu tô sendo clara na pergunta, mas é porque é muito diferente, né? Eu faço terapia. Faço com psicólogo, faço com terapeutas. E a gente vai falar, a gente se emociona também. Sim. Mas tem hora que, sei lá, não sei se a gente está naqueles dias muito sensível, que às vezes um copo d'água do seu lado te faz, nossa, mãe, essa água. E vai. Vou te contar um negócio rapidinho, porque o nosso tempo é muito curto mesmo, infelizmente. Mas você já está convidado para voltar, tá? Um dia eu coloquei um anel e não entendi por que eu estava emotiva depois que eu pus aquele anel. E eu fui lembrar depois, no outro dia, que aquele anel só usei quando eu tomei posse para vereador, e foi o dia que minha mãe veio aqui. E ela já morreu, já foi para o outro andar, ou outros andares. E aquele dia, eu toda hora vinha e não estava entendendo. Mas fiquei muito emotivo. É um objeto.
Eu coloquei inconsciente. Agora, nem sei se você fala isso mais. Exatamente. Você colocou de maneira inconsciente. É. E aí o mais interessante é a gente pensar o seguinte. Você tomou posse? Aham. Sua mãe estava lá? Tá. Você estava usando o anel? Aham. Isso é uma experiência. E isso ficou registrado no seu inconsciente pessoal. E aí, mesmo que você não saiba, você vai criando associações com objetos, com pessoas, com lugares. E aí, muitas vezes, quando acontece de novo, você lembra. Quantas vezes a gente, às vezes, muitos registros afetivos estão ligados aos nossos 5 sentidos. Ao paladar, ao olfato. E aí a gente sente um cheiro, ou sente o gosto e lembra de vó, lembra de tio, lembra da viagem, lembra de onde foi. Isso está tudo registrado. Isso faz parte do nosso inconsciente pessoal. É mesmo. E aí, tem hora que a gente precisa lembrar de alguma coisa, entre aspas, né? A sincronicidade faz aquilo chegar na gente. Loucura. Então, às vezes, você tá morrendo de saudade de sua avó, né? Aí, de repente, você, do nada, alguém fala assim, eu vou levar um bolo pra você. Aí, leva o bolo pra você e o bolo era o bolo que a sua avó fazia pra você. É assim. Você fala assim, gente, que loucura é essa? Essa pessoa nem sabia que eu tava com saudade da minha avó. De onde que ela tirou isso? Isso mesmo. E isso é o que o Jung chama de sincronicidade, porque tem elementos que estão nessa noção do inconsciente que eles são compartilhados pelas experiências. Isso é luxo. É porque- muita sensibilidade. Boa palavra, sensibilidade. Sensibilidade. Tem dia que a gente tem mais, tem dia que a gente tem menos. Exatamente. Ok, nota 10. E aí eu fui lá e nós estamos fazendo a arte-terapia, colocando aquilo tudo lá no papel. De repente eu pego e amasso tudo. Eu falo, isso não serviu, não é isso. Vamos fazer de novo. Pode acontecer. Pode, Isso também tem algum sentido? lógico, é terapêutico. Vou citar um exemplo, posso contar uma história pensando no que você trouxe aí? Ótimo. Vou ter que contar. Ah, vamos. Quando eu formei em psicologia, depois eu fiz a pós-graduação em arte-terapia, e eu tive a possibilidade de fazer um trabalho de arte-terapia no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Que é uma comunidade mais carente. Exatamente. Que antes era a favela, aí depois as favelas se tornaram aglomerados, que era a construção daqueles prédios ou unidades habitacionais, né? Então eu fui convidado a fazer um trabalho lá, de arte-terapia, junto com a Gabriela Cacheta, que foi a minha... Estudou comigo psicologia também, é minha amiga e dá aula aqui na pós também comigo. Trabalha na psicologia analítica também. E aí teve uma criança, um adolescente, eu acho que devia ter uns 12 para 13 anos, que a gente fez uma atividade de autorretrato. Você tinha que se desenhar. Então, cada um se desenhou da forma que se imaginava. Nunca me autodesenhei. E aí ele se desenhou. Depois que ele se desenhou, ele nitidamente ficou muito incomodado com o desenho que ele fez. E aí ele amassou o desenho, foi em direção ao lixo e falou assim, eu sou um lixo, e jogou no lixo. O processo arte-terapêutico não é o que ele desenhou só. É tudo que ele percebeu quando ele desenhou. E quando ele falou assim, eu sou um lixo, e se jogou fora, ele falou muito dele. Nossa. E a gente foi entender que ele tinha um sentimento de baixa autoestima, que ele achava que ele era um lixo mesmo, que as pessoas eram melhores do que ele. Como é que isso apareceu? Não foi no desenho, foi no que ele fez com o desenho dele. Então a arte-terapia, ela vai estar muito atenta ao processo. Então quando a gente faz alguma coisa para ficar com raiva do que fez, a gente vai trabalhar essa raiva. Por que você ficou com raiva do que você fez? Da mesma forma que se você faz uma coisa e gostou, fala assim, por que você gostou? Então, Né? A gente vai lidar com as emoções que surgem quando a gente faz a arte. que é o tal processo que você está falando. Exatamente, desde o porque a começo. arte é expressão. Então, quando a gente se expressa, a gente vai se emocionar, a gente vai... Quantas vezes uma pessoa fala da gente, ou alguma característica da gente, a gente não se reconhece? Fala assim, nossa, mas você é tão... Ah, não, são seus olhos. A gente não consegue reconhecer, Eu parei com isso. né? Tudo que os outros falam, que é de bom, claro. Eu falei, eu aceito. E as outras coisas? As outras coisas também, né? Até pra gente validar, Mas um para dia ver se desse- faz algum sentido. Porque às vezes faz sentido e às vezes faz sentido pro outro. O dia desse, na academia, um beijo, Priscila Gione. Ela falou assim, você é muito inquieta. Ela me ensinando um novo exercício. Mas por que você está falando isso?
Você tem que estar aqui totalmente. O horário que você está aqui totalmente. Você não pode fazer depressa e ir embora. Falar, então, eu fico com vontade de ir embora para a próxima coisa. Não pode. Não dá. Você tem que viver aquele momento inteiro, intenso. Depois você parte para outra. E naquele momento onde aquilo te fala, às vezes a gente fica incomodado. Fica incomodado. E aí o que a gente faz? Na terapia, a gente olha para esse incômodo. Não olha? No processo terapêutico. Uhum. Na arte terapêutica, a gente também vai olhar para o incômodo. Qual que é a grande diferença? A terapia tradicional, né? Ela trabalha com a linguagem verbal, com o comportamento. A arte terapia trabalha com a arte, mas com o mesmo objetivo, de expressar o nosso mundo interno. E deixar-se ser afetado por esse mundo, pelo que tem de bom e o que tem de ruim nele, porque a gente não é todo bom, nem é todo ruim. O Jung traz que nós somos, na verdade, uma dança de opostos. A gente gosta, a gente desgosta. Uma pessoa que a gente é apaixonado com ela, ela faz alguma coisa, a gente odeia ela. Aí depois a gente odeia uma pessoa, ela faz uma coisa e aí a gente gosta dela. Gente, que loucura é essa? Né? Seu amor agora é seu inimigo mortal, né? Se a gente pode transformar um amor no inimigo mortal, por que a gente não pode transformar um inimigo mortal no amor? Por que a gente não pode ressignificar, às vezes, os nossos defeitos e transformar em possibilidades de crescer? Sim. Para encerrar, infelizmente, você mexe com a cabeça da gente. Tem gente que vai pensar assim, eu não vou lá não, por que eu vou mexer com isso? Deixa tudo quieto do jeito que tá. Tô bem assim, deixa tudo quieto. E aí? Não, isso vai muita confusão, gente. Tô quietinho aqui. A minha tal zona de conforto. Porque tem gente que acostuma até com a dor. Sim. Quanto tempo você tem dor? Tem 30 anos que eu tenho dor aqui no meu dedo. E aí? A arte-terapia, todo mundo deveria fazer? Ela é indicada para todo mundo? É bom que se faça? Eu com 80 anos ou eu com 4 anos de idade? Eu costumo dizer assim, a arte-terapia é para todo mundo que está vivo. Independente da idade. Vivo de verdade. Enquanto você Não estiver só... vivo... Não, enquanto você estiver vivo e precisar se expressar, a arte te ajuda. Tem pacientes em coma que são sensíveis à música. Está vivo. Enquanto existe vida, existe expressão. Enquanto existe expressão, existe arte. Enquanto existe arte, existe possibilidade de acolher essa arte. E aí, uma das coisas que eu sempre gosto de lembrar que a arte-terapia não é para artista. É para aquele que quer se expressar. Porque a arte-terapia não tem função estética. Ela tem função expressiva. E chega um dia, por mais que a gente fale que se acostume com a dor, essa dor começa a incomodar. E esse incômodo vai chegando uma hora que ele satura a gente e fala assim, não, gente, agora eu não posso deixar isso de lado. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós somos seres dinâmicos. A alma humana é uma alma dinâmica. E aí eu faço um pequeno exercício com eles no corpo. Pensa numa posição que seja confortável para você e fica nessa posição. Agora fica aí 2 dias. Não dá. Começa a formigar, começa a não sei o quê, começa a ficar dormente, começa a coçar. Se um corpo não consegue ficar parado, é porque ele está em movimento. Eu estou respirando, tem corrente sanguínea, ele não está parado. E a nossa psique também não está parada. Pelo contrário. Ela está o tempo todo em movimento. Então, quando a gente entende isso, a gente vai trazer na arte-terapia uma possibilidade, não é de lidar com as nossas dores, é de despertar o nosso potencial de cura. Ai, que delícia. É isso que a gente vai fazer. Muito bom. Eu vou mexer no que está quieto, mas o que está quieto não está bom. Então, eu vou lá, não é para mexer nos meus problemas, é para encontrar a cura para as minhas dores. Cura no sentido daquilo que vai cuidar. Sim. Tá? E ressignificar. Ressignificar, aí, né? Exatamente. Pode... Porque muitas vezes, vamos voltar lá no que a gente falou do livro. O livro é o mesmo. Às vezes a minha história vai ser a mesma, mas eu posso olhar para ela de forma diferente. E quando eu olho para ela de forma diferente, às vezes a vida vai ficar mais leve. Não duvido que fique. Muito interessante isso. Não tem uma frase que fala que
como que a arte foi criada porque a vida não basta? Tem uma frase assim. Mas de tudo que hoje ficou aqui com o nosso bate-papo, mesmo, para mim, depois eu vou assistir outras vezes e com certeza vou achar outros detalhes, mas é a questão quando você fala dessas potencialidades aí que a gente Sim, tem. muitas. Eu nunca parei para analisar Muitas. com isso, porque às vezes a gente olha alguma coisa que passou com sofrimento, a gente até revive aquele sentimento. Sim. Mas eu vou começar a olhar com potencialidades. O que eu já passei na vida e como que eu superei naquela época. E é interessante, só para pegando esse raciocínio, a psicologia, quando ela olha só para patologia, ela esquece de ver que tem pessoas que dão conta. Alguns autores, né, começaram a falar assim, por que a gente está estudando só quem está doente? Por que a gente não estuda quem está são? Por que ele conseguiu superar aquilo ali? E aí, hoje, o conceito de resiliência vem disso. Como é que ele conseguiu superar? Ele passou por aquilo ali e mesmo assim conseguiu viver, conseguiu ver um sentido, né? Então, entender essa potencialidade é entender que dentro de nós existem várias sementes. Algumas vão vingar, outras não vão. Mas independente delas vingarem ou não, elas têm que florescer. Elas têm que ter o tempo delas. E elas têm que ter um outro tempo que às vezes a gente tem dificuldade. Que é deixá-las morrerem também. Porque a vida é feita de ciclos. Então as tristezas não são eternas e as alegrias também não. Então se a gente não cuidar para a gente ter mais mais alegrias ou mais processos onde essas alegrias possam vir, a gente não vai saber lidar com as tristezas quando elas chegarem. E se for uma plantinha que morreu, ela vai virar um adubo ali. Se for uma parte que ainda continua fazendo alguma coisa. Exatamente. Né? Ela tem uma função. Uma função. Os nossos pensamentos, a nossa experiência. Exatamente. Agora você me fez lembrar, eu entrevistei recentemente, um abraço para o Sérgio Paulo. No rádio, ele é muito... eu tive um infarto, ele falava. Eu tive um AVC, eu fiquei 1 ano e pouco hospitalizado, sem mexer. Eu tomei 34 remédios. Hoje eu adorei, foi o final. Hoje eu só tomo 9. E tá andando. Eu falei, gente, esse é a alta astral que eu quero. Exatamente. Ele ressignificou tudo. E é a possibilidade de ressignificar e não culpar a nossa própria história. Isso aí. Tinha um amigo meu que ele brincava com uma coisa, que ele falava assim, a gente tem uma característica, fala assim, se eu pudesse voltar no tempo, né, eu faria diferente. E aí ele falava assim, se você voltasse no tempo, na consciência que você tinha naquela época, você ia fazer a mesma coisa. Se você está querendo voltar no tempo com a consciência de agora, é por causa daquilo que você fez. Então você não pode tirar a sua própria história. Agora você tem construído agora para frente. Isso aí. E aceitar o que você fez de ruim, o que você fez de bom, o que você fez e nem sabia se era bom ou ruim. Também. E olhar para aquilo ali e seguir em frente, dar um outro passo, né? E quanto mais consciente, maior a possibilidade da gente saber lidar com as alegrias, com as tristezas, com tudo que vier, né? Tem uma filósofa que, vou concluir assim, né, quando você está falando disso, eu esqueci o nome dela, eu passo esse vídeo na disciplina que eu dou de orientação profissional, que ela fala que num dia de aniversário, ela ligou para a amiga dela e falou assim, eu tô te desejando, tô te ligando para te desejar tudo de bom. Aí a amiga dela falou assim, eu não quero tudo de bom, eu quero tudo que a vida tem, independente do que ela queira me dar. Eu quero viver a vida em plenitude. Eu não quero só as coisas boas. Se eu não tiver as coisas ruins, eu não vou conseguir nem reconhecer que a coisa boa é boa. Eu preciso de ter essa polaridade até para dar valor para aquilo que faz sentido para mim. E aí essa filósofa falava assim, eu nunca tinha pensado nisso. Nem nós. E aí hoje, quando ela liga para dar parabéns para alguém, ela fala assim, eu te desejo tudo que a vida puder te dar. Ponto. E é só isso que eu te desejo. Eita, amei. Obrigada, tá, André? Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi muito bom. Foi ótimo. A gente podia ter trago... Na próxima eu vou trazer um papel. Enquanto ele vai falar, eu vou fazer algumas coisas aqui. Combinado? Pode ser, ué. Gente, nós vamos terminar esse encontro tanto de hoje com um recadinho que você sabe que ela tá aqui toda semana com a gente, que é a neuropsicopedagoga Sara Battistelli. Um beijo, Sara. Não deixa de visitar as redes sociais da Sara, não, tá? Porque do André eu tô deixando aqui na descrição do vídeo. Da Sara vai aparecer aí no vídeo para vocês. E a gente se encontra daqui a pouco às 19 horas.
prazer estar aqui com vocês no programa Um Encontro e Tanto com Brenda Santoniano. Quero falar sobre estilo de aprendizagem. É importante entender que quando a gente usa toda a nossa parte sensorial no processo do aprender, principalmente quando se trata de criança, essa aprendizagem se torna mais efetiva. E sabe o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando trazemos apenas comandos pela via auditiva, ou seja, de comandos orais para a criança, não seja suficiente ou não faça o total sentido para ela. Mas quando, além de recurso oral, eu utilizo o visual, eu utilizo histórias que fazem sentidos ou que conectam ideias, ou quando eu uso o corpo, a sensibilidade tátil, o manejo corporal durante esse aprendizado, a aprendizagem, além de se tornar mais efetiva, ela também se torna prazerosa. E quando eu tenho esse prazer, esse envolvimento no aprender, tudo se torna muito mais fácil e muito mais envolvente. Essas pequenas dicas podem nos trazer grandes resultados no desenvolvimento da nossa criança. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nos encontramos na próxima semana.